bem-vindo à Escola de Teologia Viva e a gente está nesse último tópico do caminho de santificação. Você que está acompanhando comigo aí na sua apostila, nós vamos falar sobre resistindo ao inimigo. E eu quero começar já abrindo aí com você em Josué capítulo 7. Vá lá comigo, por favor, Josué capítulo 7. Aliás, eu fiz uma série maravilhosa chamada Vamos Além, sobre o livro de Josué. E eu convido você a depois dar uma olhadinha nessa série chamada Vamos Além. Josué, capítulo 7, verso 5, depois a gente pula para o verso 11, diz assim: os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Verso 11. A Bíblia diz que Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram as coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos. Quando a gente vê aqui essa história, a gente vê que eles tinham saído de uma vitória em Jericó e agora, por algum motivo, eles decidiram lutar contra a cidade de Ai sem a instrução de Deus. E aí eles foram e lutaram, só que você lembra que Acã, ele tinha roubado algumas coisas lá de Jericó que Deus tinha falado. Olha, isso que vocês estão vencendo aí, essa é a primeira vitória de vocês. Tudo o que vocês conquistarem é meu. Lei das primícias. Tudo que vocês conquistarem é meu. Acã vai lá, rouba. E aí você vê que durante aquele processo eles não buscam a Deus. Eles são derrotados. E quando Deus fala com Josué, ele dá algo explícito para Josué. Por que que eles tinham sido derrotados em Ai? Ele diz: por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. E a gente chega até aqui falando sobre santificação, a gente chega até aqui falando sobre quem nós somos em Cristo Jesus, a gente chega até aqui dizendo que nós somos mais do que vencedores, mas mesmo aquele povo, tendo experimentado vitórias, eles não ficaram alertas à possibilidade do pecado trazer destruição e do pecado trazer derrota para a vida deles. Então, como é que eu me mantenho nesse caminho, num caminho de vitória? Eu continuo com Deus. Veja que Deus diz expressamente: eu não consigo continuar com vocês. Por quê? Porque vocês estão em pecado. Então, gente, é muito importante a gente entender que a gente resiste ao inimigo nos mantendo próximos de Deus. A gente resiste ao inimigo nos mantendo no caminho da santificação. Josué 7,13 na Bíblia Viva diz: não poderemos vencer os inimigos enquanto esse pecado não for enfrentado e resolvido. Então vencer o inimigo, gente, não é só uma questão de usar o direito como nova criatura. O que Josué me diz aqui? Que o povo tinha brechas. O povo tinha deixado portas abertas. E você lembra que a Bíblia fala, lá Pedro fala que o leão, o diabo, é como um leão ao derredor. E ele fica procurando oportunidades. A gente não pode estressar isso o bastante para dizer que o pecado tenazmente nos assedia. O pecado fica buscando o quê? Oportunidade. E é muitas vezes nessas oportunidades que o pecado nos passa a perna. E é dessa maneira, por isso que nós falamos nas últimas aulas para a gente se concentrar em quem Deus é.
para a gente continuar se concentrando naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Não na nossa própria força, mas naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é inspirada por Deus e útil, ela traz esse processo de santificação, ela nos transforma, ela nos ajuda na renovação da nossa mente. Para quê? Para que a gente não dê oportunidades para o diabo. Então não é só, gente, viver no nosso direito, preste atenção nisso, não é só viver no seu direito, é viver com base nas suas responsabilidades e nos seus deveres, sobre a revelação de quem Deus é, sobre a revelação de quem Jesus é, sobre a revelação de quem nós somos. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas não é só sobre a revelação, preste atenção, nos leva à prática. Saber quem você é, saber quem eu sou me leva à prática de quem eu sou em Cristo Jesus. Apocalipse 12, 13 na Bíblia Viva nos diz assim, olha, eles o derrotaram, número 1, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Então a igreja que vence, gente, a igreja que vence o inferno, a igreja que vence o pecado, a igreja que vence as armadilhas do diabo, é aquela que vence por causa do conhecimento revelado no nosso espírito da ação do direito com o dever. Direito e dever. Aquilo que nós sabemos que Cristo já nos deu e aquilo que nós sabemos que, com base naquilo que Ele nos deu, nós devemos praticar. O que é esse direito? O direito está aqui expresso em Apocalipse capítulo 12. O sangue do Cordeiro, a obra consumada da cruz do Calvário. Esse é o direito que nós temos. Esse é o direito que nós temos para nos levantar contra as afrontas do inferno, contra as afrontas de enfermidades que ele joga contra nós, contra enfermidades de miséria. Nós podemos nos levantar no nosso direito, mas nós também temos que nos levantar no nosso dever. E qual é o dever que é expresso aqui em Apocalipse? O testemunho. E testemunho fala da prática de vida. Eles o venceram pelo direito e pelo dever. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela obra consumada na cruz do Calvário e pelo testemunho que eles deram diante da morte, diante das situações. Então, gente, eu e você precisamos entender isso. Não é só dizer show seu diabo, porque eu sei que eu sou filho de Deus. Você tem andado como filho de Deus, você tem fechado as brechas. O caminho da santificação fecha as brechas para o pecado. Tito, capítulo 1, verso 16, na Bíblia Viva, nos lembra, tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas só de ver o modo como procedem, já se sabe quem não são. Então não adianta a pessoa ir para a igreja, dizer que ama Deus, e levantar a mão, e cantar aleluia. Não adianta isso se a prática de vida dela no dia a dia não condiz com aquilo que ela está declarando. É pela prática que nós conhecemos, é pelo fruto que nós conhecemos. O nosso testemunho, gente, sempre produz uma palavra. E nem sempre a palavra produz um testemunho. Preste atenção, é o seu testemunho que vai produzir essa palavra. É o seu testemunho que vai produzir, que vai dar força à palavra que você tem dito. Eu sou crente. Eu sou um filho de Deus, eu sirvo a Deus. E mesmo quando a gente erra, porque muitas vezes tem muitas pessoas que elas não querem dizer que elas são crentes com medo de dar mau testemunho. Mas se eu ando no caminho da santificação, eu preciso dar testemunho. Então eu dou testemunho e se eu escorregar ao longo da minha jornada, eu me levanto. Eu me lembro certa vez que eu trabalhava numa empresa e eu dei um mau testemunho daqueles grandes. A minha chefe, ela tinha sido transferida para o nosso setor, e aquele negócio, né? Aquela transição, e a gente não achava que era certo, porque ela não era talvez tão qualificada, e desculpa para cá, desculpa para lá. Chegou uma outra menina, começou a trabalhar com a gente, começou a influenciar, então toda vez que a nossa chefe falava com a gente, aí era aquele enrolar de olho, né? Já falou, não sabe de nada. Beleza. Uma outra pessoa, uma outra chefe estava nos observando. E aí, determinado dia, chama a atenção, vem pra cá, vamos conversar nós quatro, eu, minha chefe, a outra chefe e a outra menina. E ela falou, olha, eu tenho visto que quando a sua chefe fala isso, vocês enrolam os olhos, vocês não querem trabalhar, que não sei o que lá. Meu Deus, que vergonha que eu fiquei.
No final das contas, terminou a reunião. Então, aquela menina saiu, as duas chefes ficaram. Eu falei, posso falar com vocês? Quero pedir perdão para vocês, porque esse não é o meu testemunho. Não é isso que eu acredito. Eu sou cristão. Olha, cara a tapa. A gente tem que dar a cara a tapa mesmo. Eu sou cristão. Eu sou um filho de Deus. E não foi isso o que eu aprendi. Não é isso o que eu aprendo de Cristo. Então eu quero pedir perdão para vocês. E aí a minha prática muda. O coração muda, a prática muda. Então não adianta só a gente dizer que é crente e a prática está falando qualquer outra coisa. E se nós errarmos ao longo do caminho, porque nós violamos um padrão de Deus, a Bíblia fala que nós podemos nos arrepender. A oportunidade. Eu e você podemos nos arrepender. O vencedor, então, gente, é aquele que, por causa do conhecimento revelado de quem é Jesus, ele toma posse do seu direito, mas opera no dever como nova criatura. Hoje tem muita gente clamando direito, mas não vivendo o dever. Dizendo que é filho e que talvez tenha recebido essa graça da regeneração, tenha nascido de novo, mas não tem vivido como... A gente vai falar sobre isso no nosso próximo tema, onde a gente vai falar sobre cuidado com a apostasia. Tem muita gente hoje, por causa de distúrbios, de doutrinas, tem pegado mão do direito e aberto mão do dever. Eu conheço gente que vai na igreja, que professa a sua fé em Cristo Jesus, mas quando chega no vamos ver, não pratica aquilo que professa. E nós não fomos chamados para somente declarar, nós fomos chamados para declarar e viver o que nós declaramos. Nós fomos chamados para viver como filhos da luz, como diz o apóstolo João. Na Bíblia Amplificada, Efésios capítulo 4, no verso 27, diz: não deixem nenhum espaço ou apoio para o diabo. Não dê nenhuma oportunidade para o diabo. Ou seja, a gente pode então nesse verso destacar duas coisas. Uma permissão da nossa parte por abrir brechas, quando a gente deveria estar se santificando e por algum momento a gente errou e continuou naquela prática, a gente vai abrindo brechas, como o povo lá em Josué capítulo 7. E onde é que o diabo vai tentando isso? Número 2, na nossa mente. Você lembra da nossa aula passada, onde a gente falou sobre os agentes da santificação? Que a palavra de Deus, como agente da santificação, ela vai trazendo a renovação da nossa mente. Se a gente dá brecha para o inferno e a gente continua, o inferno vai entrando na nossa mente. Vai entrando na nossa mente ao ponto de a gente não mais praticar aquilo o que a gente precisa praticar. Então eu vou terminar aqui com algumas lições que nós precisamos entender sobre esse assunto do caminho da santificação. Número 1, se o seu foco for vencer o pecado, você já perdeu. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que ao invés de se santificar, ela fica se amarrando no poste para não pecar. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Toda vez que ela fala, eu não posso fazer isso, ela está dando força àquilo que ela diz que ela não pode fazer. O foco está não no eu sou um filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou santo em Cristo Jesus, eu não preciso disso. E vai renovando a mente, ela tenta lidar com o pecado na sua própria força. E toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente cai. Porque a gente tenta na nossa própria força. De acordo com a Bíblia, você já possui tudo o que é necessário para vencer o diabo, o pecado e as tentações. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, que ele já nos deu tudo com relação à vida e à piedade. O que é a vida? Zoe, a vida sobrenatural de Deus. E piedade tem a ver com santidade. Nós sermos semelhantes a Deus. Número 2, não fica fazendo esforço para vencer o pecado não, gente. Esforce-se para entender que você está morto para o pecado. E se você está morto para o pecado não te domina mais. Você não responde mais ao pecado. Sabe, vou te dar um exemplo tão esdrúxulo, mas tão simples, que é o seguinte: eu gostava muito de Coca-Cola, mas pensa, muito de Coca-Cola.
Não tanto quanto um amigo meu, quando eu estudava lá na África do Sul, que ele comprava refrigerante, era de café da manhã. Sabe, bebia Fanta laranja de café da manhã. Nossa, isso já me dá um arrepio. Mas eu gostava muito de Coca-Cola. E eu sempre dizia, eu gosto muito de Coca-Cola. Eu gosto muito de Coca-Cola. E sempre sabendo que Coca-Cola não faz bem, refrigerante não faz bem para você. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar a minha mentalidade. Não, mas se isso não faz bem, então por que eu vou viver tomando? Olha só, o que eu troco o refrigerante? Eu troco o refrigerante por quê? Eu troco o refrigerante por um suco de limão. Nossa, como eu gosto de suco de limão. E ao invés de eu focar, não posso beber Coca-Cola, não posso beber Coca-Cola, não vou beber... Eu gosto do suco de limão. Simples assim, gente. Eu gosto do suco de limão. Nossa, como o suco de limão é gostoso. Nossa, como uma água com gás e limãozinho espremido é gostoso. Nossa, hoje eu saio, não peço mais Coca-Cola. Não vou dizer que nunca peço Coca-Cola. Eu estou querendo dizer para você que isso não me domina mais. Eu não preciso mais ficar tomando refrigerante. Em casa que nem entra. Por quê? Porque eu gosto de suco de limão. Uma aguinha com gás e um limãozinho espremido. Então, gente, se você for tentar se esforçar para fazer, não, eu já estou morto para aquilo ali não me domina mais. Não foque na grandeza da força do inimigo, mas na força com que Deus pode te capacitar para vencer qualquer barreira. Número 3, peça a Deus clareza para enxergar e entender o que te falta. Ou seja, a gente tem que depender da oração. Peça a Deus clareza. Deus, por que eu não estou vencendo nessa área? Deus me ajuda, Deus me mostra. Pode ser que tenha alguma prática de pecado ali que você está cometendo, que você não sabe, que está te afastando. E Deus vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, Ele é o agente da santificação. Ele já vem com a solução. Número 4, seja perseverante. Santificação é um processo a longo prazo. Olha, quando a pessoa se converte, às vezes a pessoa fala palavrão, fala muito palavrão, ela se converte, gente. Ela se converte, sabe que ela é santa, e daqui a pouco ela, falou um outro palavrão de novo. É normal quando a pessoa se converte, que ela ainda tem um prazo ali dela ficar fazendo aquelas mesmas coisas. Mas ela entende, a gente tem relatos isso, de amigos nossos que a gente convive, de a pessoa, ela se converteu e ela sabe que falar palavrão não é sadio para o seu espírito. E aí o que acontece? Quando ela fala um palavrão, o que antes ela não fazia mais. E você vai ver que ao longo do tempo, essa consciência, ela vai ganhando espaço dentro dela. E aí você vai ver daqui a uns dias, daqui umas semanas, daqui uns meses, daqui uns anos, ela não fala mais palavrão. Por quê? Porque ela foi perseverante na consciência de quem ela é em Cristo Jesus e que aquela prática não era mais condizente com a sua nova natureza. E número 5, tenha um compromisso com a santificação. Aprenda a descartar o que é inútil e imprestável e a agregar os valores da palavra de Deus. A estratégia do diabo, gente, de uma forma ou de outra, é penetrar na mente, influenciando o comportamento do ser humano para ser destrutivo e parar o processo de santificação. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo tópico, falando sobre a apostasia. Como o diabo vai entrando no meio desse processo para que a gente pare a nossa caminhada e desista da caminhada. E Deus não nos chamou para a gente retroceder nem para a gente desistir. Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.